Boa noite a todos, muita paz. Que possam os bons espíritos, aqueles que sempre nos assistem nos trabalhos desta casa, estar ao nosso lado, inspirando-nos a todos e auxiliando-nos a manter os nossos pensamentos elevados na busca do entendimento dos ensinamentos da doutrina espírita. O tema proposto pela casa para a nossa conversa de hoje é do capítulo 6 do livro A Gênese, de Allan Kardec. Esse capítulo, como vemos aqui, trata da uranografia geral. Uranografia, como vemos abaixo na definição do dicionário, nada mais é do que um sinônimo para astronomia. E hoje, dentro desse capítulo 6, nós vamos nos deter no item A Criação Primária. Aqui vem a observação de Allan Kardec de que esse capítulo de A Gênese foi extraído integralmente de um texto ditado por Galileu na Sociedade Espírita de Paris, que foi o primeiro centro espírita, assim considerado, criado por Allan Kardec, nos anos de 1862 e 1863, pelo médium Camille Flammarion. Camille Flammarion foi, juntamente com Leon Denis e Gabriel Delany, conforme Humberto de Campos nos fala no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Chico Xavier, um dos que secundaram Allan Kardec, podemos assim dizer, no trabalho de consolidação dos princípios da doutrina espírita e sua aceitação devido à seriedade desses pesquisadores que viveram mais ou menos na mesma época de Kardec. Né? Camille Flammarion foi um grande astrônomo do século XIX e, portanto, uma pessoa, de certa forma, até popular, devido à maneira pela qual ele divulgava os conhecimentos astronômicos da época. E, além de diversos trabalhos publicados no mundo científico de então, ele publicou diversas obras espíritas. Eu tenho muito apreço por essa especificamente, que aí está mostrada, que é o livro Narrações do Infinito, em que ele recebe comunicação do Espírito Lumen, e é muito interessante porque ele descreve a vida em diversos outros planetas, em diversos outros sistemas, de uma tal maneira, com uma tal diversidade, que nos dias atuais a gente pode se remeter a, aos filmes, aos livros de ficção científica, mostrando e deixando muito claro o conceito de um dos princípios espíritas, que é a pluralidade dos mundos habitados. Entretanto, não podemos esquecer que já são decorridos quase 160 anos desde então, e naturalmente as informações, o conhecimento que temos hoje é muito mais amplo, né, do que o que tínhamos naquela época. Então, é evidente que para podermos falar dessas questões, não podemos abrir mão de nos determos um pouco naquele conhecimento que a astronomia atual nos oferece. Né? Então, vamos iniciar fazendo uma pequena viagem a partir da Terra para podermos ter, numa perspectiva mais real, qual é a nossa verdadeira posição no contexto universal. A Terra pode parecer enorme quando vista por um astronauta, como diz aqui, de uma nave em órbita.
Mas vamos compará-las com alguns outros astros, com outras formações do espaço, para que a gente sinta quão pequeno realmente nós somos. Vamos ver e vamos, quem sabe, nos surpreender. Então aqui vemos a Terra, aqui vemos a Lua. Na distância entre a Terra e a Lua, será que cabem todos os planetas do nosso sistema solar? Não, mas quase. Essa distância é de mais ou menos 384 mil quilômetros, né? E vamos ver na próxima imagem o que aconteceria se nós tentássemos encaixar todos os planetas do sistema solar nesse espaço. Somando o diâmetro dos 4 planetas, chamados planetas gasosos gigantes, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, com mais os 4 outros planetas com superfícies terrestres, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, nós temos mais ou menos 399 mil quilômetros, ou seja, pouquinha coisa mais do que essa distância média entre a Terra e a Lua, que é de cerca de 384 mil quilômetros. Então vejam que todos os planetas do Sistema Solar caberiam nesse espaçozinho entre a Terra e a Lua. Agora vamos analisar Saturno, um dos chamados gigantes gasosos. Sabe quantas terras cabem só nos anéis, famosos anéis de Saturno? Quase 6 terras, né? Esses anéis de Saturno vão de 7 mil a 80 mil quilômetros de distância da superfície do planeta. Eles têm mais ou menos 72 mil quilômetros de largura. Como a Terra tem menos de 13 mil quilômetros de diâmetro, daria para colocar quase 6 terras só nesse espaço dos anéis. E o Sol? O Sol é grande, né? Quando a gente está deitado na praia, curtindo um calor, pegando um bronze, até que não parece ser tão grande, mas acreditemos, o Sol tem 1,4 milhões de quilômetros de diâmetro. Isso é mais ou menos 3,5 vezes a soma de todos os diâmetros de todos os planetas do Sistema Solar, que nós vimos lá atrás. Mas se o Sol é tão grande, como será que ele ficaria comparado com a maior estrela que os astrônomos já descobriram, que é a chamada UY Scuti? Essa estrela tem 2,38 bilhões de quilômetros de diâmetro. Então, se essa estrela fosse colocada onde o nosso Sol está, ela encheria todo o sistema solar até a órbita de Urano. Fazendo uma analogia com números menores, significa que se o Sol tivesse 10 centímetros de diâmetro, o tamanho de uma maçã grande, a estrela teria 170 metros de diâmetro, ou seja, seria maior que um estádio de futebol. A imagem nos dá uma ideia do que seria o nosso Sol enorme comparado com essa estrela, que é maior que até agora os astrônomos já descobriram. E, por outro lado, dá para acreditar que tem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias do nosso planeta Terra. De acordo com os cálculos do físico Roberto Costa, deve ter mais ou menos 700 trilhões de metros cúbicos de areia nas nossas praias. Algo como 5, 6 trilhões de grãos. Já nem sabemos o que é isso, né? Algarismo 5 seguido por 21 zeros. E o número de estrelas só pode ser estimado, nós mal conhecemos. Só na nossa galáxia existem 200 bilhões a 400 bilhões de estrelas. E aí, portanto, a gente chega à conclusão que existe, sem dúvida, muito mais estrelas no universo do que grãos de areia na face da nossa Terra. E o que é que a gente consegue ver, afinal, desse universo? Muito pouco, né? A olho nu, hoje em dia, então, devido à poluição, à iluminação, às cidades e tudo mais, a gente mal consegue avistar uma pequena parte do céu estrelado, né? A gente só vê as estrelas mais próximas. E a verdade é que, afinal de contas, a parte do universo que nós conseguimos observar, mesmo com a ajuda de aparelhos
de grandes telescópios, muitíssimo mais potente do que aqueles de que Camille Flammarion e os outros astrônomos dispunham no século XIX, mesmo assim, nós só conseguimos vislumbrar uma pequeníssima parte do universo. E se a Via Láctea, a nossa galáxia, essa imensidão de bilhões de estrelas que a gente mal pode imaginar, a nossa galáxia, perto da maior galáxia que existe, e lembre-se, quando falamos que existe, é que já conseguimos observar com os nossos instrumentos, né? Que é a IC 1101, ela é 60 vezes maior do que a Via Láctea. Ela tem 6 milhões de anos-luz de diâmetro contra 100 mil anos-luz da nossa. Essa galáxia maior abriga cerca de 100 trilhões de estrelas, enquanto a Via Láctea tem de 200 bilhões a 400 bilhões. Pouquinho, né? Vamos ver um buraco negro. Os buracos negros são os chamados halos gravitacionais, né? Que nós só podemos observar, na verdade, os efeitos que eles produzem, não a observação direta do que eles são efetivamente, né? Aqui, nessa imagem, a gente observa um deles, que está no centro da galáxia MGC 1217, e comparando com as órbitas da Terra e de Netuno. Então, a gente vê que um buraco negro desse que está no centro de uma galáxia, né, toda a órbita da Terra, toda a órbita de Netuno, que é o planeta afastado do nosso Sol, né, ficam extremamente reduzidos dentro das dimensões de um desses buracos negros. Sim. Vamos ver então, se nós viajássemos, pudéssemos viajar da Terra para bem longe, o que será que a gente veria pelo caminho? Vamos ver. À medida que a gente se afastasse da Terra, que é aquele pontinho vermelho ali na imagem perdida, nós teríamos primeiro uma visão panorâmica do sistema solar nosso inteiro, que a gente conhece. Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Além dos planetas anões, como Plutão, e objetos menores. Depois a gente veria as estrelas próximas do Sol, a foto, né? E o braço da Via Láctea, onde o nosso Sol está, que é chamado de Órion. Continuando a nossa viagem, passando de Órion, nós conseguiríamos ver então a Via Láctea inteira e as suas centenas de bilhões de estrelas. O ponto vermelho mostrado na imagem indica o nosso sistema solar, ou seja, nós estamos aqui na borda, na periferia, nos subúrbios da nossa Via Láctea, nossa galáxia. Seguindo mais adiante, longe da Via Láctea, que agora é esse pontinho vermelho aqui na nossa imagem, nós íamos passar por mais de 50 galáxias próximas, como a Nuvem de Magalhães, Andrômeda e as chamadas galáxias do grupo local, que são cerca de 30, a maioria galáxias anãs. Chegando no final dessa viagem, nós veríamos a estrutura em larga escala do universo, com a Terra bem aqui no centro, marcada pelo pontinho vermelho. E todo objeto cujo sinal é emitido em algum momento depois do Big Bang, vamos falar do Big Bang depois, tenha nos alcançado agora. Nós poderíamos ver o Big Bang? Não, diz o físico Roberto Costa. No início era tudo opaco, os fótons não se deslocavam a grande distância, e mais tarde não existiam estrelas. É a chamada Dark Age. Só quando as primeiras estrelas começaram a se formar é que houve produção de fótons que viajam pelo espaço, que podem ser vistos hoje, ou seja, luz. Então, resumindo, está aqui o percurso dessa nossa pequena viagem imaginária, saindo da Terra, atravessando o sistema solar, percorrendo as estrelas próximas do Sol, saindo da Via Láctea, encontrando um grupo de galáxias próximas, depois galáxias mais afastadas, subaglomerado, e o universo observável. Guardemos essa palavra.
Guardemos, portanto, aquela palavra observável, porque tudo aquilo parece muito, né? Mas, na verdade, a matéria, tal qual a conhecemos, a matéria formada por prótons, nêutrons e elétrons, conforme a gente aprende no colégio, representa apenas 4% do total da massa do universo. Os outros 96% são formados pela chamada matéria escura e energia escura. E nenhuma, nem matéria escura, nem energia escura, é visível. Portanto, é simplesmente invisível e não pode ser detectada por telescópio. Diante desse quadro, que na verdade é simplesmente desafiador, nos deixa perplexos, né? Claro que a pergunta fundamental é: como é que tudo isso começou? De onde tudo isso veio? O que nós podemos saber a respeito disso? E a verdade é que ainda muito pouco. Porém, nos dias atuais, lembrando sempre que já estamos há quase 160 anos após aqueles escritos espíritas do século XIX, né? A astronomia, a física, a ciência tem uma teoria que é cada vez mais amplamente aceita, que é a chamada teoria do Big Bang, da grande explosão inicial. Vamos acompanhar agora um pequeno vídeo produzido pela National Geographic, que nos mostra como seria ou como teria sido. The universe is everything, from the tiniest particles to the largest galaxies to the very existence of space, time, and life. But how did it all begin? The origin of the universe is the origin of everything. Multiple scientific theories, plus creation myths from around the world, have tried to explain its mysterious genesis. However, the most widely accepted explanation is the Big Bang Theory. The Big Bang Theory states that the universe began as a hot and infinitely dense point. Only a few millimeters wide, it was similar to a supercharged black hole. About 13.7 billion years ago, this tiny singularity violently exploded. And it is from this explosion, this bang, that all matter, energy, space, and time were created. What happened next were two major stages of the universe's evolution. Called the radiation and matter eras, they're defined by key events that helped shape the universe. First came the radiation era, named for the dominance of radiation right after the Big Bang. This era is made of smaller stages, called epochs, that occurred within the universe's first tens of thousands of years. The earliest is the Planck epoch. No matter existed in the universe at this time, only energy and the ancestor to the four forces of nature, the superforce. At the end of this stage, however, a key event occurred in which gravity split away from the superforce. Next came the Grand Unification epoch, named for the three remaining unified forces of nature. This epoch ended when one of those forces, called strong or strong nuclear, broke away. Then, the inflationary epoch began, during which the universe rapidly expanded. Almost instantly, it grew from the size of an atom to the size of a grapefruit. The universe at this time was piping hot, and it churned with electrons, quarks, and other particles. Then came the electroweak epoch, when the last two forces, electromagnetic and weak, finally split off. During the next stage, the quark epoch, all of the universe's ingredients were present. However, the universe was still too hot and dense for subatomic particles to form. Then, in the Hadron epoch, the universe cooled down enough for quarks to bind together and form protons and neutrons. In the lepton and nuclear epochs, the radiation era's last two stages, the protons and neutrons underwent a significant change. They fused and created nuclei.
And in doing so, they created the first chemical element in the universe, helium. The universe's new ability to form elements, the building blocks of matter, cued the Matter Era. Much as the name suggests, the Matter Era is defined by the presence and predominance of matter in the universe. It features 3 epochs that span billions of years, the vast majority of the universe's lifespan, and includes the present day. The first was the atomic epoch. In this stage, the universe's temperature cooled down enough for electrons to attach to nuclei for the first time. Called recombination, this process helped create the universe's second element, hydrogen. This hydrogen, along with helium atoms, dotted the universe with atomic clouds. Within the clouds, small pockets of gas may have had enough gravity to cause atoms to collect. These clusters of atoms, formed during the galactic epoch, became the seedlings of galaxies. Nestled inside those galaxies, stars began to form. And in doing so, they cued the latest and current stage of the universe's development, the stellar epoch. The formation of stars then caused a tremendous ripple effect and helped shape the universe as we know it. Heat within the stars caused the conversion of helium and hydrogen into almost all the remaining elements in the universe. In turn, those elements became the building blocks for planets, moons, life, everything we see today. This ecosystem of everything was only possible because of the many stages in the universe's development. While countless questions about the origins of our universe remain, it's only a matter of time for some long-sought answers to emerge. Então, meus amigos, isso é o que a física, a ciência atuais podem nos oferecer. Lembrando que todas essas informações referem-se àquilo, como nós vimos antes, do universo, que o homem, com o conhecimento atual, pode observar, pode perceber. Está ainda muito longe de ser uma visão completa do que seria esse universo. E, além disso, nós estamos falando de uma gênese, de uma criação primária da matéria. Quando nos atemos aos conceitos espíritas, do princípio material, do princípio espiritual, o que dizer da gênese espiritual? Se nós mal conseguimos compreender tudo isso, né? E a grande questão filosófica, muito bem, tudo começou assim nesse universo que nós conhecemos. E antes disso, o que existia? O que seria o tempo, o espaço, a matéria? Não há respostas que a nossa mente consiga abarcar no estágio atual em que nós encontramos essa verdade. Né? Os conceitos de infinito e de eternidade, né, eles são apenas conceitos filosóficos que nós não conseguimos enquadrar, materializar na perspectiva que as nossas mentes podem perceber, né? Podem imaginar. Portanto, daí, evidentemente, o conceito do Criador, o conceito de Deus, que é a única coisa que podemos, no estágio atual em que nos encontramos, né, conceber algo que seja a causa primária de tudo, afinal. Isso está ao alcance da nossa mente? Nós conseguimos perceber isso claramente? Claro que não.
nem os espíritos mais evoluídos que nós podemos conhecer, ter contato com, são capazes disso. Portanto, recaímos no âmbito da fé, em que aceitamos, em que não temos outra maneira de explicar a eternidade, tudo que existia antes, tudo que existirá depois. O fato é o que temos diante de nós, esse universo infinito, incrível. Nós mal saímos do cômodo onde nós encontramos. Quando a gente fala hoje com orgulho, com grande espanto, né? Justamente que estamos já pensando em chegar como ser humano em Marte, vimos pela nossa viagem que isso é mal dar um pequeno passo dentro do pequeno cômodo onde nós encontramos em termos de universo. Que, portanto, possamos já, tendo noção dessas coisas, reconhecer as nossas limitações, reconhecer a nossa pequenez, porém, sabendo que existe a lei do progresso, a lei da evolução. E com o passar do tempo, com o passar dos séculos, com o passar dos milênios, nós haveremos de cada vez mais ser capazes de compreender essas coisas e ser capazes de cada vez mais nos inserir nesse contexto tão bonito que é o da humanidade universal. Muito obrigado, muita paz.